Bom, a gente já fez um vídeo sobre cultura, né? E falou pelo menos vagamente sobre cultura. E cultura de uma empresa, para mim, é uma das coisas mais subjetivas que tem para você abordar, né? A cultura ela é muito abrangente. E eu costumo dizer que não existe uma cultura ruim. Cultura, ela dá resultado ou ela não dá resultado. Não existe para mim outra forma de entender cultura do que através do resultado. E cultura ela é muito específica porque ela está muito ligada à principal liderança da empresa, né? Se é uma empresa de um empresário, a empresa vai refletir o comportamento deste empresário. 80% vai ser o comportamento desse empresário. Se é uma empresa de executivo, vai refletir a personalidade, a ideia e o interesse desse executivo. E por que eu falo 80%? Porque dificilmente, e aí é a questão de comportamento humano, né? Dificilmente você pega uma informação e repassa a informação como você pegou. Você coloca você carrega junto a essa informação que você recebeu, você carrega as suas informações, os seus pontos de vista, a sua maneira de enxergar o mundo. É o que dentro da área de estudo a gente chama de semiótica, né? Signo e significado é o que a gente entende como replicação de modelos, né? O que uma coisa significa para uma pessoa não significa para outra, né? E isso passa muito pela cultura. E sempre que eu recebo alguma informação, seja do empresário, né, que é o dono da empresa que me contratou, ou como funcionário dele, ou como um consultor, sempre que eu pego essa informação, é impossível eu não colocar, não trazer, né, não anexar um pouco da minha experiência a essa informação. Por isso que eu digo que a cultura ela é formada por 80% do perfil da principal liderança da empresa, né? Os outros 20% fica a cargo da pessoa que recebe aquela informação e dissemina. E cultura, como eu falei, como eu mencionei para vocês, ela é uma cultura de resultados, né? Não tem cultura ruim. Tem a cultura que dá resultado e a cultura que não dá resultado, ou que dá resultado ruim, né? Por exemplo, cultura tóxica que se vê muito. Eu, por exemplo, sempre que vão me chamar para uma oportunidade comercial, eu dou uma olhada no Glassdoor para ver como é que está a avaliação da empresa lá, por quem trabalha ou por quem já trabalhou. Obviamente que a gente não pode levar aquilo ali à risca, porque ali tem muita gente que sai ressentida, sai magoada da empresa, e aí faz avaliações ali praticamente cegas, né, de raiva da empresa por ter saído. Mas é um bom balizador, até para saber como é que a empresa constrói esses desligamentos, né? Como é que a empresa faz esse offboarding. Então, o Glassdoor é uma ferramenta excelente para você avaliar a cultura da empresa sem antes conversar com nenhuma pessoa da empresa para saber como é que é a cultura, né? Embora muitas vezes você tenha a sua ideia ali como é que está a avaliação no Glassdoor e você chega na empresa e lá tem uma cultura completamente pior do que você imaginou que fosse. E acontece. Então, falando de cultura tóxica, né? Muitas vezes o presidente da empresa ele não é um cara tóxico, ele é um cara que te dá pressão, mas não permite que te dê intenção, né? Eu já falei que pressão é uma coisa boa, a pressão ela precisa existir dentro do mundo dos negócios, ela precisa acontecer. O que não pode existir é tensão, né? Você se sentir tensionado pela sua liderança. Isso para mim é imperdoável, sabe?
Você tem como cobrar as pessoas, você tem como fazer a pressão. Como eu falei, escolhendo sempre as melhores palavras para falar, né? É uma pessoa falando com outra pessoa, é um pai de família falando com um pai de família, é um pai de família falando com uma mãe de família, ou com uma pessoa que está ali passando por qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de problema. Então, é uma vida tocando em outra vida, né? Então, eu parto desse princípio, escolher sempre as melhores palavras. Mas aí você tem ali o líder, que é um cara que ele preza pelos bons relacionamentos duradouros, etc e tal. É um cara que faz a pressão necessária e manutenção, mas ele tem ali um diretor que é completamente o oposto dele, que toca o terror na equipe, que perde, se descontrola, perde o controle, fala alto, grita, e é dele. Mas a cultura em si é a cultura da pressão e não da tensão, é a cultura do entendimento e não do embate, né? Então, muitas vezes existem várias culturas, né? São microculturas dentro da empresa, né? Cada setor tem a sua microcultura, por isso que eu digo assim, que existe 80% de uma cultura geral e 20% é aquela microcultura, né? Como se falam aí que tem os microclimas, né? Dentro das empresas também tem as microculturas, né? É muito de um departamento, que é muito de outro departamento, que vem muito de quem está na liderança daquele time, né? E assim, qual é a cultura que melhor funciona? Depende, né? Você não gosta de trabalhar sobre pressão, você não pode trabalhar, por exemplo, na NASA. Imagina a pressão que o pessoal da NASA fica em cada projeto lá, cada detalhe, né? Cada vírgula custa milhões de dólares na NASA, né? É uma pressão muito grande naturalmente. Você não quer pressão, né? Você não pode ser um cirurgião vascular, sei lá, de uma microveia do coração, por exemplo, né? Porque é uma pressão muito grande você fazer uma cirurgia, campo aberto, uma pessoa está lá com o peito aberto, está mexendo no coração dela, uma vida que está ali, são outras 40 vidas que estão na sala de espera lá esperando o resultado do seu trabalho de 10, 12 horas ali numa cirurgia, né? Então, é disso que eu falo, assim, a cultura da empresa, ela está muito ligada a quem está no comando, né? Quem está no comando da empresa, quem está no comando do departamento, quem está no comando do setor, quem está no comando do projeto. Mas o importante durante essa caminhada é você ir medindo, né? Falando, pegando feedback com as pessoas, né? Você tem lá, recentemente, né, que eu tive a oportunidade de estar numa empresa desenvolvedora de software, eu tinha lá 2 gerentes de projeto e uma era super mal vista pelo time, né? Ela era grosseira, etc. e tal, porque ela vinha de um histórico assim, né, dentro da empresa. Quando eu assumi, já tinha um histórico assim, né, de um desrespeito muito grande contra as pessoas. E eu chamei ela na minha sala e disse: olha, fulana, assim, assado, comigo aqui não vai funcionar. Muda o tom, a batida é essa. São pessoas que estão ali na frente, estão na linha de frente com o cliente, eles estão lá implantando o sistema no cliente. Então a gente tem que fazer com que eles estejam mais confortáveis, felizes, para que o cliente, quando veja, converse com eles, né, que eles são essa ponte imediata conosco, o cliente não veja que tem alguma coisa errada, né, conosco aqui. Então, assim, muda a condução, né, dessas reuniões, dessas cobranças, desses feedbacks, porque comigo aqui na direção da unidade não está fazendo sentido nenhum isso. Então vem muito de quem está, a pessoa da qual eu sucedi, que eu fui o sucessor, ela era uma pessoa de embate, ela era uma pessoa de enérgica, assim, usando as melhores palavras, os melhores adjetivos, né? E sobre cultura, na verdade é isso, né? É uma das coisas mais subjetivas que tem dentro de uma empresa, é uma das coisas mais impactantes no dia a dia da empresa.
Faz muita diferença você cuidar da cultura da empresa que você trabalha ou da sua empresa, é muito importante. É muito importante que você tenha a noção de que pressão e tensão são coisas diferentes e que pressão é bom e tensão é ruim. Que na pressão você consegue extrair o melhor das pessoas. No outro vídeo eu falei, dei até o comparativo, né? O carvão, ele sofre uma pressão durante milhares de anos para se tornar o diamante, um dos bens mais preciosos que a gente tem aí na Terra, né? E pressão também faz o feijão ficar um alimento saudável para a gente, que é um bom alimento para se comer. Então, pressão em si não é ruim. Um avião ele precisa ser pressurizado para nos levar a certa altitude, nos levar rapidamente do Brasil para os Estados Unidos ou do Brasil para qualquer outro país da Europa ou da Ásia, por exemplo, né? Então pressão é bom, em si é bom a pressão. A gente tem que diferenciar o que é pressão de tensão, né? A gente não pode tensionar as relações com as pessoas que a gente trabalha ou que a gente convive naturalmente no dia a dia, né? A tensão ela é muito ruim, em si ela é muito ruim, né? Deixar as pessoas tensas, né? Tem aquele mala da sua empresa, que é uma pessoa que está sempre gritando e esbravejando dentro da empresa. Aí você tem uma reunião com ele. Você já vai para a reunião tenso. O Moisés vai gritar aqui, né? Vai bater na mesa, vai espraguejar todo mundo. Eu não queria participar disso, mas eu tenho que participar porque o salário faz diferença para mim no dia 30, para eu pagar as contas, eu não estou podendo pedir demissão agora, não estou conseguindo nada melhor. Então, o tensionar é ruim, mas a pressão em si é boa. Sobre cultura, nosso vídeo aqui está falando por si. Qualquer dúvida também, uso aqui os comentários e a gente vai ter o maior prazer de bater um papo aí, trocar ideias sobre cultura, né? Você já passou por algum momento assim que você consiga agora diferenciar o que era pressão, o que era tensão, culturas tóxicas, culturas integrativas, né, de empresas, culturas que promovam o desenvolvimento, o autodesenvolvimento das pessoas, né? Isso está tudo muito ligado com os objetivos estratégicos que estão na cabeça de quem que é a principal liderança da empresa, né? Seja o empresário ou seja o executivo contratado para capitanear essa empresa aí pelo mercado nos próximos anos. Tá bom, gente? Então até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe. Um abraço. Gostou do conteúdo? Curte aqui embaixo e compartilhe o vídeo com quem você imagina que possa também se beneficiar com o conteúdo trazido aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!